O Bitcoin passou de 98 mil para 89 mil, de volta para 95 mil. Nas 24 horas em que estamos aqui, ele está muito instável. Isso significa que as pessoas achavam que estavam compradas, estavam vendidas, entraram em pânico, venderam, entraram em pânico, compraram de volta. Elas já passaram pelo equivalente a, você sabe, 100 quartos de ansiedade em apenas alguns dias, certo? E eu não estou vendendo. Portanto, a questão é que sou apenas o beneficiário do que está acontecendo e quero que seja agitado, mas é preciso aceitar. Mas é preciso aceitar isso como um recurso e não como um bug. E se você começar a pensar no Bitcoin e disser que é um recurso, ele é volátil. E é isso que me dá vantagem sobre uma pessoa menos comprometida. As oscilações selvagens do preço do Bitcoin não são uma falha, elas são a maior vantagem para aqueles que sabem como lidar com elas. Esta é a última palavra do presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor. A volatilidade do Bitcoin é uma vantagem e não uma falha. Saylor explica que as oscilações de preço desencadeiam reações emocionais, levando as vendas e compras em pânico, o que pode abalar investidores fracos. Aqueles que permanecem comprometidos e ignoram os movimentos de curto prazo são os mais beneficiados. Historicamente, o Bitcoin passou por vários ciclos de extrema volatilidade, mas sempre se recuperou consistentemente e atingiu novos máximos históricos. A adoção institucional está acelerando, com grandes empresas e bancos reconhecendo assim o Bitcoin. Dito isto, Saylor argumenta que abraçar a volatilidade é o que separa os investidores bem-sucedidos de longo prazo daqueles que são abalados. Certifique-se então de ficar por aqui até ao final do vídeo, pois Michael Saylor fornece perspectivas mais emocionantes sobre o Bitcoin. Além disso, pessoal, apenas uma pequena percentagem dos meus espectadores está realmente inscrita. Se você gosta de se manter atualizado com conteúdo financeiro, então considere-se assinar, inscrever-se e esmagar o botão de curtir. É grátis e você sempre pode mudar de ideias mais tarde. Agora vamos lá voltar à entrevista e ouvir Michael Saylor. A grande ideia aqui é que no ano de 2024 a SEC aprovou a primeira commodity digital da história do mundo, Bitcoin. A contabilidade de valor justo tornou-se opcional. E em janeiro de 2025 deste mês, a contabilização do valor justo para essa commodity digital tornou-se obrigatória. E esperamos que na primeira semana do governo Trump, o SAB 121 seja revogado. Isso significa que todos os grandes bancos do mundo terão permissão para operar com Bitcoin. Portanto, o que temos é um status quo de 80 anos em que uma empresa poderia ter todos os seus ativos em imóveis, ouro, soja e petróleo ou em títulos do tesouro. Mas é claro que a única coisa que parece líquida e fungível são os títulos do tesouro. E isso não supera o custo de capital. E agora Satoshi inventa essa nova commodity digital. Demora 15 anos para que as pessoas decidam que não se trata de bulbos de tulipa. São necessários muitos anos para que o governo a adote. E no ano de 2025, provavelmente será o primeiro ano em que você poderá dizer razoavelmente que os bancos provavelmente lidarão com isso, que o governo não vai bani-lo e que ele realmente é uma commodity. Portanto, agora, se você dirige uma empresa de capital aberto, pode escolher entre Bitcoin ou títulos. Os títulos têm um rendimento real de menos 10%, e o Bitcoin tem um rendimento real de mais 45% nos últimos 8 anos. E você sabe, talvez não tenha certeza de que continuará obtendo um rendimento real de mais de 45%, mas eu diria a você que mesmo. E se os retornos do Bitcoin caírem em relação ao índice SAMP, e se você disser que ele é tão bom quanto o SAMP, ter uma commodity com desempenho semelhante ao do SAMP é 10 melhor do que usar um título. Portanto, a verdadeira revolução nas finanças corporativas para um CEO é que você tem a oportunidade de recapitalizar uma empresa em um padrão BTC em vez de um padrão USD. E o que isso significa fisicamente é que você deixa de ser polarizado negativamente em relação ao capital e passa a ser polarizado positivamente em relação ao capital. Isso é repulsivo para o capital, você é atraente. Você não gostaria de entrar em uma reunião
e ser atraente em vez de ser repulsivo. Ao entrar na reunião, se o seu capital estiver retornando mais do que o S&P 500, você estará criando valor para o acionista. Quanto capital você pode reunir, por exemplo, se eu for um fundo de hedge e disser que retorno consistentemente o dobro do S&P 500? A resposta é quanto dinheiro você quer investir em mim. E se eu for até você e disser que sou um fundo de hedge que tem um desempenho consistentemente inferior ao do S&P em 50%, quanto capital você quer investir em mim? Nenhum. Ou você está atraindo magneticamente o capital ou está rejeitando. Certo, eu tenho 100 famílias ricas. Elas vivem em 47 países. E todas elas têm esse pensamento de que não confiam em seus bancos, não confiam em seus governos e não confiam na moeda. E eles estão bem em seu país por enquanto, mas talvez precisem deixar o país nos próximos 30 anos. Então, eles se reúnem e pensam onde devemos colocar nosso dinheiro, por exemplo. A ideia principal é que queremos guardar nosso dinheiro. Certo, então, como eu disse, se Deus viesse e dissesse, eu administrarei o banco para vocês e emitirei moedas de Deus, haveria 21 milhões delas. E então você poderá movê-las telepaticamente entre si e eu farei a custódia da moeda de Deus pelo próximo 1 milhão de anos de graça para você. Então, todas essas pessoas ricas colocariam seu dinheiro no banco de Deus e usariam a moeda de Deus e isso aconteceria. Ela serviria como reserva de valor para eles, porque é melhor do que ouro, melhor do que diamantes, melhor do que violência, Picasso, obras de arte, melhor do que comprar títulos locais, sabe? Em qualquer país africano em que você vive, etc. Mas Deus não decidiu fazer isso. Portanto, a próxima melhor opção talvez seja contratar um programador de computador e contratar um cypherpunk ou outro. Algum engenheiro e eles dizem, você pode realmente programar um banco digital que faça a mesma coisa. Portanto, não será a moeda de Deus, será o Bitcoin. E queremos que você o configure para que possamos comprar, sabe? Então você tem 21 milhões dessas unidades e vamos colocar nosso dinheiro no banco Bitcoin. Dessa forma, não confiamos em nenhum outro banco, nem nenhum outro governo, e é apenas uma rede da qual todos nós participamos, uma rede monetária segura. E então, em algum momento, um deles diz, bem, acho que não confio em você, assim, nenhuma das 100 famílias confia uma na outra. E talvez, mesmo que confiassem, não confiam em seus netos idiotas que surgirão daqui a 60 anos. Portanto, a questão é como criar, de fato, a rede Bitcoin, ou o banco Bitcoin, de modo que seja estável e continue por centenas de anos. E anos, quando ninguém confia em ninguém. Qual é a solução? E a resposta é criamos uma versão do software e a fornecemos a todos. Todos na rede podem executar o software. E o software verifica o software de todos os outros e quem acabar mentindo é expulso da rede. Assim, cada família executa uma versão do banco e talvez cada pessoa da família execute uma versão do banco. E é assim que chegamos a uma rede descentralizada. Em pouco tempo, todas as pessoas com dinheiro na rede estarão executando o software. Como você o protege bem, precisamos de alguma forma ancorá-lo no mundo real. Assim, o software que executamos transforma a eletricidade em hashes, e os hashes são usados para randomizar as transações na rede. E se acabarmos com bilhões, trilhões e centenas de quatrilhões de hashes, em pouco tempo ninguém saberá quem vai construir o próximo bloco de transações. Mas o que você sabe é que é impossível hackear a coisa com qualquer truque de mão. Algumas das famílias mais ricas do mundo estão perdendo a confiança nos bancos, governos e moedas tradicionais. Eles sabem que a sua riqueza está segura por enquanto, mas estão pensando no longo prazo. Se precisarem deixar o seu país nas próximas décadas, como podem guardar o seu dinheiro com segurança? Para Saylor, a resposta não é o ouro, não são diamantes ou mesmo imóveis, é o Bitcoin. Ao contrário de ativos vinculados a governos ou instituições financeiras, o Bitcoin opera numa rede descentralizada que nenhuma entidade a pode controlar ou controla. É como um banco digital que funciona sozinho, alimentado por código e protegido por milhões de usuários que verificam as transações, cada uma delas. Agora vamos lá voltar ao Michael Saylor e o que é que ele tem para dizer. Algumas pessoas diriam que a razão pela qual você quer o Bitcoin é porque a moeda está sendo desvalorizada. E isso é definitivamente verdade. Se você mora no Líbano,
na Venezuela ou na África, quando a moeda entrar em colapso em 5 ou 10 anos, obviamente você vai querer o Bitcoin. Mas há outro motivo para o preço do Bitcoin subir. E a outra razão pela qual o preço sobe é o fato de ser digital. Isso significa que, no final das contas, se eu puder transferir $1 bilhão de Nova York para Tóquio. E, novamente, a cada hora, a cada segundo, a cada milissegundo, há utilidade nisso. Os livros digitais e educação digital são 1 milhão de vezes mais rápidos, mais baratos e mais leves do que a coisa real. Portanto, a forma digital de capital é valiosa. Mesmo que você administrasse o país perfeitamente e não houvesse inflação, mas ainda assim pudesse programar o dinheiro para se movimentar na velocidade da luz 24. 365 e colocasse uma IA que é 1 bilhão de vezes mais inteligente do que eu ou você no comando, ainda haveria utilidade para isso. O terceiro motivo pelo qual está subindo é que o Bitcoin representa o capital digital ou capital no ciberespaço. Eu lhe dou $1 bilhão e digo para você comprar coisas na Rússia. Então você compra um monte de coisas na Rússia, sabe? E depois, o governo russo funciona perfeitamente em todos os sentidos, e então você interrompe a passagem do tempo e nada se deteriora ou envelhece. E então eu acho que é quase tão bom, mas não é digital. Mas a questão é que a passagem do tempo continua. Você sabe, os governos não funcionam de forma eficiente. O prefeito pode não fazer o que você esperava. Coisas enferrujam, há um furacão, há um incêndio, todas essas coisas são entropia e caos no mundo real. Portanto, essa é a minha maneira longa de dizer que o Bitcoin é valioso porque você escapa da entropia e do caos do mundo real. O Bitcoin é valioso porque é 1 milhão de vezes mais rápido, mais inteligente e mais barato que é digital. E o Bitcoin é valioso porque ninguém pode desvalorizá-lo. E você só precisa acreditar em uma dessas 3 coisas para achar que ele vai subir para sempre. Mas é claro, eu acredito em todas essas coisas, é apenas uma ideia melhor. E seu preço continuará a se valorizar com o passar do tempo, com o aprimoramento da tecnologia e com a desvalorização da moeda. O que é de se esperar? Acho que a volatilidade pode ser aproveitada. Eu diria que se você for um investidor, a maneira correta de ver isso é para preservação de capital de longo prazo. Portanto, se você tiver um portfólio de capital de que não precisará por 4 anos ou mais, idealmente por 10 anos, então a parte do seu capital que você manteria por 10 anos e investiria, colocaria parte dele em Bitcoin. E não teria problemas. Se eu achar que você não deve colocar o capital de que precisa por 4 dias, 4 semanas ou 4 meses, você não deve usar. Não é uma questão de capital de giro. Isso lhe dará uma coronária e um ataque cardíaco. Isso não faz sentido. Mas meu último ponto. Sabe, tenho 2 outros pontos. Um deles é que é volátil, porque é a coisa mais útil do mundo, porque se você precisar de US 10 bilhões de crédito no sábado à noite para vender descoberto no mercado, poderá obtê-lo na rede Bitcoin. Não é possível obtê-lo de nenhum outro ativo. Se precisar vender algo por $1 bilhão em 5 minutos, poderá obtê-lo com Bitcoin. Você não pode vender mais nada em uma manhã de domingo em 5 minutos. Se, por outro lado, você quiser assumir uma posição comprada no domingo de manhã, depois que outra pessoa assumir uma posição vendida no sábado à noite. Você pode fazer isso com Bitcoin. Não é possível fazer isso com quase nenhum outro ativo. Portanto, ele é útil financeiramente. E isso o torna volátil. Porque qualquer pessoa pode expressar uma opinião econômica com a intensidade que quiser em qualquer lugar do mundo, e tudo está ligado a tudo. E meu último ponto é que está subindo 60% ao ano nos últimos 8 anos. Se estivesse subindo 60% ao ano em uma exponencial perfeita com uma bela curva que você desenhou com sua mão de artista. Se fosse assim que acontecesse, então as pessoas mais estúpidas do que você, mais ricas do que você, teriam todo o dinheiro, certo? Eu lhe disser que está subindo 60% e se você fizer o trabalho e puder entender por que termodinamicamente, é como. Por que a água está descendo a ladeira? Por que a cascata tem essa aparência? Porque a gravidade está puxando para baixo. Por que as pessoas estão fugindo de ativos inseguros para ativos seguros? Você sabe, por que isso acontece? Por que o capital flui de um lugar para outro? Por que você venderia sua moeda venezuelana e compraria dólares? Isso foi aleatório? Ou há um motivo sim? Se você entender a razão termodinâmica e física fundamental pela qual o capital está fluindo de ativos do século XX para ativos do século XXI, do físico para o digital, do financeiro ao digital.
Se você entender isso, a melhor coisa que poderá lhe acontecer é a valorização de forma volátil, porque todos os outros ficarão assustados com isso. 60% ao ano continua sendo 60%, seja ele volátil ou não. A diferença é que, por ser volátil, a MicroStrategy pode passar de uma capitalização de mercado de $1 bilhão para uma capitalização de mercado de $100 bilhões, porque as pessoas têm medo de fazer o que estamos fazendo. Se não fosse volátil, Bill Gates, Warren Buffett e Charlie Munger teriam comprado tudo e eu não estaria sentado no palco agora. Pois é, o caso do Bitcoin continua ficando cada vez mais forte. Os seus movimentos de preço podem parecer caóticos, mas esta volatilidade é exatamente o que o torna tão poderoso. É o único ativo que pode movimentar bilhões instantaneamente, funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia e permitir que qualquer um tome uma posição a qualquer momento. Ao contrário do ouro ou dos ativos tradicionais, o Bitcoin não é apenas uma reserva de valor, porque é um dinheiro programável que se adapta e cresce com o mundo digital. O Bitcoin continua a crescer a um ritmo imparável. A sua alta anual de 60% acontece, seja uma viagem suave ou instável, deixando a oportunidade para aqueles que a entendem. Se o Bitcoin não fosse volátil, gigantes como Bill Gates e Warren Buffett já teriam comprado tudo. Em vez disso, continua sendo a melhor chance para aqueles que prestam atenção. De qualquer forma, pessoal, antes de irmos, se gostou do vídeo, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, compartilhar, comentar, porque isso tudo ajuda no algoritmo do YouTube. E já agora, meu nome é Raul Divino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.